Jogando no sábado à noite, a BGF venceu pelo placar 2-1 o líder Atlântico. Foi a primeira derrota da equipe do Atlântico no Gauchão. Não tinha perdido para ninguém e a BGF conseguiu esse feito. Saiu perdendo pelo placar de 1-0 e faltando 1 minuto empatou. E aos 19 segundos com o goleiro linha, o Valmir fez o segundo gol e dando assim a vitória para a equipe da BGF. A BGF continua na terceira colocação, atrás do Atlântico, que é o líder, e também da CBF. Conversamos com o Silon, que já esteve passagem aqui pela BGF e hoje defende as cores do Atlântico. Primeiramente é um prazer estar falando com o pessoal aí de Bento. É verdade, né? A gente sabe da qualidade da BGF, é um clube no qual eu sempre falei foi uma marca na minha carreira, né? O antes e o após da BGF. Mas a gente não esperava, a gente esperava vir aqui e conseguir um resultado positivo, o empate ou a vitória para dar continuidade no trabalho que está sendo brilhante até então. Mas tem aquele Jardão, né, que a gente perdeu quando podia perder, então vamos ver se a gente consegue trabalhar forte aí para reconquistar a vitória contra a Soeva semana que vem diante do nosso torcedor, para chegar forte nos playoffs. E com o Valmir, o autor do gol que deu a vitória da BGF, que nos fala agora da segunda fase aí dos mata-mata. Legal, Buda, que deu tudo certo. Eu acho que o nosso goleiro linha, que não tinha acontecido positivamente, nos proporcionado o gol, hoje foi o momento que a gente precisava, 2 falhas do Atlântico e a gente conseguiu, um pouco de sorte também, mas isso aí é coisa do futsal. É legal porque a gente pegou 2 equipes de liga, então passaram para a segunda fase da Liga Nacional e isso nos dá uma certa credibilidade para a gente passar para o mata-mata com ritmo de jogo bom. Então acho que o pessoal, ao mesmo tempo, temos que colocar os pés no chão, porque ainda não ganhamos nada. Só confiança, uma confiança a mais para a gente chegar no mata-mata bem. E ainda sobre o futsal, essa semana Citadino da primeira e segunda divisão, rodada completa na terça e na quinta. Na terça-feira e na quinta, jogos da segunda divisão na Busa e vamos conferir os jogos dessa semana. Cruzeiro Benté contra a SMM Status, Vila Nova contra o Samuca, Schalke contra o Sport Serra. Na quinta, Bandeira contra o Formalione, AF contra o Netfars e Força Jovem contra o Paro. A última semana da fase classificatória do Citadino. Semana que vem folga para a segunda divisão devido ao atraso dos jogos da primeira divisão. E essa semana também no ginásio municipal, normalmente a primeira divisão com os 3 jogos na terça e também os 3 jogos na quinta. Vamos conferir os jogos. Atlético contra o Vimagem, Meriene contra o Bloco KY, Winners contra a Solar, São João contra o Juventus, Meriene contra o Vimagem e a Solar contra o Tabajara. Aí o Citadino da primeira divisão com 2 semanas parado. Primeira semana devido à ginástica artística e a segunda semana devido à umidade na quadra. Essa semana, hein, normalmente. Flamengo de São Valentim conseguiu a sua vitória ontem em Ibirubá. Perdeu no tempo normal por 1-0 e esse placar levou a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, o Flamengo foi mais feliz e venceu por 4-3, conseguindo assim a vaga na semifinal pelo 2º ano consecutivo do Estadual de Amadores. Não joga domingo, por os outros times jogarem a segunda partida, então folga para o Flamengo e foco total no outro final de semana, que joga aqui em Bento Gonçalves com o adversário ainda indefinido. O Distrital de Futebol de Campo. Esse final de semana aconteceu os jogos do veterano, e do quadro A e do quadro B. No sábado, os veteranos, os resultados foram: Eulália perdeu 5-4 para o Canarinho, Ipiranga perdeu também para o Grêmio T 7-2, Ouro Verde 2, Barracão 0, e o São Pedro e o Cruzeirinho ficaram no empate em 1-1. Estivemos lá na Paulina e conversamos com o Paludo, do Internacional da Eulália. Eu acho que o jogo foi muito atípico, a gente jogou muito pouco, então eu acho que a gente mereceu perder. Mas eu acho que a gente perdeu na hora certa, então eu acho que pensar bem direitinho, chegar entre os 4 e fazer uma boa semifinal para chegar na final. Conversamos com o Anderson, do Grêmio Tuiuti, que conseguiu a sua classificação. Dependia da derrota do Barracão e da sua vitória, e ambos conseguiram. O Barracão perdeu e o Grêmio Tuiuti ganhou. A gente tá com essa classificação aí, a gente tá bem entusiasmado, né? Mais entusiasmado agora com a vitória, mais um gol, 7-2, então respeitar o Cruzeirinho, o São Pedro, que são campeões, né? O Inter também tem um time maravilhoso aí, então a gente tá entrando aí em 4º lugar, mas a gente vai continuar fazendo o mesmo jogo que a gente sempre fez, com respeito ao adversário aí e tentar ganhar. Agora nos deram a chance, a gente vai tentar. Os jogos dos veteranos agora na segunda fase ficou Eulália contra o Grêmio Tuiuti, Cruzeirinho contra o São Pedro. Classificaram os 4, primeiro Eulália,
segundo o Cruzeirinho, terceiro São Pedro e quarto o Grêmio Tuiuti. Quadro A e quadro B. Também neste final de semana teve os jogos e encerrou-se a primeira fase. Vamos conferir primeiramente o resultado dos jogos do quadro B. Inter Flamengo ganhou 2-0 do Estrela, Paulina 1, Grêmio Tuiuti 2, Inter da Leopoldina 4-1, primeira vitória do Inter da Leopoldina, e o Cruzeirinho venceu por 1-0 o São Pedro. O quadro B acompanha o quadro A, e então quem definiu os confrontos foram o quadro A. Vamos conferir os jogos, os resultados dos jogos do quadro A. O Inter Flamengo e Estrela 1-1, a Paulina perdeu para o Grêmio Tuiuti 1-0, Leopoldina e Barracão 0-0, Cruzeirinho 4-1 no São Pedro. Então, os 8 times aí classificaram-se. Essa primeira fase serviu para definir o primeiro colocado ao oitavo. Vamos conferir como ficaram os mata-matas. O Cruzeirinho, quarto colocado, pega o quinto, o Grêmio Tuiuti. A Paulina em terceiro, pega o sexto, São Pedro. O Estrela em segundo, pega o sétimo, Barracão. E o Flamengo, primeiro colocado, pega a Leopoldina. Estivemos lá no jogo entre o Cruzeirinho e o São Pedro e conversamos com o técnico Cuca, do Cruzeirinho do 40. Nós enfrentamos uma grande equipe, né, que é a equipe do São Pedro, que a gente respeita muito. A nossa equipe se superou hoje em campo, foi difícil o jogo, mas saímos com a vitória e estamos contentes por isso. E falamos também com o Adriano Franco, o capitão da equipe do São Pedro. Acho que o time do São Pedro, por enquanto, a gente não está se acertando. 3 partidas, a gente perdeu 1-0 Grêmio Tuiuti, tomamos 6, agora tomamos 3 de novo. A gente conversa dentro do vestiário, mas parece que não está resolvendo. Vamos tentar agora no mata-mata e acertar o time. Conferimos aí, portanto, todos os resultados do final de semana e o que vai acontecer essa semana. O futsal aqui de Bento Gonçalves. A BGF, essa semana, treino para o jogo no sábado. Tá certo? Quem quiser mandar e-mail para o nosso programa esportenatv@atvc.com.br, e eu volto aqui na sexta-feira, no primeiro canal de TV de Bento Gonçalves, para repercutir essa semana do futsal. Até lá! Esporte na TV. Oferecimento Joca Esportes. Artigos e acessórios masculino e feminino. Rua Barão do Rio Branco, fone 3702-5795.